dia 1º de julho, né, como foi amplamente divulgado, começa para valer a questão da fiscalização dos radares. É aquele modo um pouquinho até indigesto, mas é um bem necessário que a gente precisa disso, porque infelizmente só naquela reduz a velocidade, né, não abuse, infelizmente, né, só na campanha educativa muitas vezes não resolve. E aí então a prefeitura colocou alguns radares, a gente já falou isso durante a semana, quais são os pontos, e hoje começa essa fiscalização para valer. Como que foi para a Prefeitura de União da Vitória, desde quando veio a solicitação, juntamente, é claro, com os estudos junto ao 27º Batalhão, para saber em quais pontos seria necessário para até a efetivação desses radares, que hoje começa a entrar em vigência, de fato, para valer as questões, aplicações das sanções, das multas, caso, é claro, sejam desrespeitados. Se andar no limite, o que diz a legislação de trânsito, não se preocupe que não chega a multa, mas se dá uma abusadinha, aí sim, aí vai doer no bolso, né, Bachir? É verdade, Thiago. Tem ações que muitas vezes não são simpáticas, a gente sabe que não é simpático, mas que são necessárias ser feitas, principalmente na preservação da vida. E a questão dos radares é uma questão dessa magnitude, de a gente precisar fazer. Cidade que se diz moderna, cidade que quer crescer, não pode viver colocando lombadas, como nós temos ali na Marechal, 10 lombadas desde o início do SESI até no Rio da Areia, pediu de mais 4. E a gente tomou uma decisão junto com os órgãos de trânsito, junto com a Polícia Militar, que era necessário algumas ações. Fala ali da Marechal, com essas 10 lombadas que tem, se for necessário fazer um transporte, como o SAMU muitas vezes faz, dobra o tempo de atendimento, porque eles têm que em cada lombada parar, retomar a velocidade e vários pontos da cidade, e a gente colocou esses radares semafóricos também, as lombadas, todos de forma técnica. O objetivo, na verdade, é diminuir em pontos críticos de União da Vitória acidentes de trânsito. Todos esses lugares foram pré-definidos com a Comissão de Trânsito, com a Polícia Militar, e demos um período grande de testes para as pessoas se adaptar a esses lugares. As pessoas às vezes falam, tem tanto radar. Nós temos mais de 30 bairros de União da Vitória, são 7 radares, são aproximadamente 4 radares semafóricos, 2 lombadas eletrônicas. Então, para o tamanho da cidade, é um número, eu acredito que é razoável, que está sendo colocado, e já se mostrou, mesmo estando em período de testes, já se mostrou extremamente eficaz. A gente tem que trabalhar com número, a gente não pode trabalhar com palpite, né? A gente tem trabalhado com número, e nos locais que aconteciam muitos acidentes, onde foram colocados radares semafóricos, o índice de acidentes praticamente foi a 0. E a gente tem alguns dados curiosos. Essa semana me ligou o diretor do Hospital São Camilo, solicitando que você colocasse ali na entrada do Hospital São Camilo. Ali é uma BR, em 2 semanas, se eu não me engano, aconteceu quase 4 acidentes ali, como em vários pontos críticos. Esses pontos onde tem o radar são pontos críticos, onde já se perdeu vida, como ali na Marechal, né? Tivemos vários acidentes com a perda de vida. Uma pessoa querida, que era para nós, que era o seu pai ali, foi atingido com um carro a mais de 100 km por hora. O que a gente não pode admitir, nesse período que a gente estava fazendo o estudo dos radares, é que um veículo ande a 150 km por hora na Bento Munhoz, que ande a 130 por hora na Professor Amazília, que é centro de União da Vitória. A gente sempre questiona. Imagine se você está indo numa manhã com a sua família e é atingido por um veículo desse. O grande objetivo, a gente sabe, falo, não é uma questão simpática, mas é uma questão que o tempo vai mostrar da preservação da vida, de diminuir o número de acidentes. A gente sabe que o número de acidentes também é uma causa de saúde pública, o volume que é gasto, o dano que causa às famílias, muitas vezes deixando as pessoas impossibilitadas. Então a gente tomou essa decisão de forma técnica, de forma coerente, colocando onde é necessário. E hoje, quando acontece um acidente, as pessoas já falam, tem que colocar o radar, tem que colocar uma lombada. Mas a gente deu um período muito grande de teste para as pessoas. Todos estão sinalizados, todos foram divulgados pela imprensa, vocês divulgaram. Tem no site da prefeitura os locais. A pessoa só vai ser penalizada se ela infringir essas velocidades. Claro, com o tempo a gente vai fazer algumas adaptações, como fizeram ali na ponte José Rich, que aumentamos a velocidade de 50 para 60, e a gente vai adequando dentro do que os números forem mostrando. Nessa questão de trânsito até, durante esse período de teste, o que se nota é que os nossos motoristas
não sei se por não dirigirem fora daqui ou qual o motivo, que eles, entre aspas, se assustam. Por exemplo, na ponte aqui, né? Hoje 60 km por hora. Se você atravessar até 60 por hora, se você mantém ali entre 50 e 60 por hora, uma velocidade constante, você passa tranquilo, não forma engarrafamento. Mas o que acontece? Até a metade da ponte você vai bem. Quando você chega perto do radar, o pessoal diminui, ou seja, é 60 por hora o limite. Você pode andar até próximo de 60. Até o velocímetro do seu carro, se você andar em cima de 60, ele vai marcar menos, porque, lembrando, né, que o fabricante ele já produz o velocímetro numa velocidade um pouquinho acima da real, justamente por essas questões. Então, se o teu velocímetro do carro está marcando 60, você vai estar ali em uma velocidade real em torno de 55. Só que o que acontece? O pessoal, quando chega perto do radar, parece que encara com uma lombada, freia, e aí causa todo esse congestionamento. Então, até o pessoal se adaptar, ver que o radar, se você andar dentro da velocidade, não é aquilo. Por exemplo, quem anda bastante em cidades fora, vamos citar a capital Curitiba. Você pega ali a linha verde, é 40 por hora e você anda 3, 4 quilômetros, assim, é um radar atrás do outro na linha verde, né? E você tem que respeitar. Lá também tinha um problema seríssimo de acidentes, ali no início dos anos 2000, e depois que foi criado, então, a linha verde, a linha de radares, hoje como é conhecido lá em Curitiba, reduziu extremamente o número de acidentes. É aquela questão, infelizmente, os bons têm que pagar pelos maus motoristas, aqueles que abusam literalmente da velocidade. Bom, mas Baixinho, sabe que isso acaba sendo, né, querendo ou não, uma questão impopular. Muita gente fala, essa criar radar, entre aspas, a indústria da multa, mas alguém tem que fazer. Até vamos citar um exemplo aqui. Um dos gestores anteriores no município de União da Vitória acabou também sendo difamado pela população porque foi lá e teve que fazer um aumento gradual na questão do IPTU porque há muito tempo não era reajustada a alíquota. E aí, então, alguém tinha que fazer e acabou, então, pagando o pato. Para vocês, a questão política também não teme que seja mais ou menos assim, a população acabe ficando como, o Bachir é o prefeito dos radares e acabe ficando assim. Vale a pena, entre aspas, sacrificar muitas vezes a vida política em prol de salvar vidas, nesse caso, como é a questão necessária do radar? É verdade, isso daí, que nem eu falei, não é uma questão simpática, mas é uma questão necessária. O gestor não pode se preocupar com a próxima eleição, ele tem que se preocupar com as próximas gerações, com o que precisa ser feito. Tem um grande exemplo, não que seja a favor ou contra, você acompanhou bastante a questão do presídio União da Vitória, que seria um presídio para 400 detentos. Hoje não temos o presídio, mas temos 200 pessoas com tornozeleira eletrônica na rua. Será que a decisão naquele momento foi correta ou foi errada? Então é necessário muitas vezes fazer e vai se mostrar. Os números estão mostrando. Locais que eram de acidentes, em que as pessoas muitas vezes ficavam inabilitadas, prejuízo material, hoje o índice caiu a zero. O grande exemplo é o sinaleiro que foi colocado lá no Posto Líder. As pessoas me marcaram mais de 50, 60 marcações todos os dias, esse sinal. Nós tínhamos, você acompanha bastante, né, Thiago? Acidentes semanalmente naquele local. Hoje praticamente caiu a zero o número de acidentes. Até é curioso, um dia um senhor me parou, 60 está no sinal, eu digo, mas o senhor sabe quanto que é 60? Como quanto que é 60? 60 segundos, 1 minuto. O senhor está esperando 1 minuto para atravessar a via. E o número de acidente praticamente, em 6 meses, praticamente é zero, um número que era altíssimo. Então, com o tempo, as pessoas vão ver que é necessário. Nós temos um grande exemplo em Curitiba, aquelas vias rápidas com 4 faixas, a velocidade lá é 40 km por hora. Conversava até com o pessoal do trânsito de Curitiba, o índice de acidentes também caiu a zero. Isso daí é importante. Se nós conseguirmos preservar uma vida, já terá valido, e não é fábrica de multa. As pessoas sabem onde que estão os radares, seria se colocasse escondido. Hoje a pessoa teve quase 60 dias para se adaptar aos radares, então é necessário coerência, é necessário. Se não tivesse número de acidentes, com certeza não era necessário os radares. Estão sendo colocados porque não é possível nós ter um pedido de mais de 300 faixas elevadas e imagine como que vai ficar a cidade. Hoje todas as cidades que se dizem grandes, que crescem, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, todas têm os radares semafóricos e é um número razoável, não é um número excessivo de radares, que nem eu falei, União da Vitória tem mais de 30 bairros e praticamente são 12, 14 pontos que estão sendo colocados esses radares porque são necessários. Falei, o governante, o prefeito que está à frente do município
ele não tem que pensar na próxima eleição. Ele tem que pensar no que precisa ser feito. O Brasil, as cidades, os estados já pagaram muito por quem está à frente do município pensar só na próxima eleição e não fazer o que precisa ser feito. Nós iremos fazer e dessa maneira a gente vai continuar. Claro, sempre escutando a população, sempre escutando. Os radares não foi o prefeito que escolheu os locais que eram para ser colocados. Polícia Militar, através de levantamentos dos locais que mais aconteciam acidentes. Temos um exemplo também ali onde tem a clínica do MIT, era de 2 a 3 acidentes semanais. No período de testes dos radares, caiu a 0. Então é necessário. Tem pessoas que criticam, uma grande maioria também nos fala que é necessária essa ação e a gente tomou de maneira técnica porque é necessário fazer.